Olá, sejam bem-vindos a mais esse nosso bate-papo, que eu espero que acrescente a vocês algumas reflexões interessantes. Eu fui pedida para falar um pouco mais a respeito de alguns aspectos da boa convivência, e eu selecionei para isso algumas virtudes. Claro que você vai dizer, bom, eu seria capaz de citar várias outras virtudes além dessas. Eu poderia te dizer que praticamente todas as virtudes servem para uma boa convivência. Eu tive que pensar algumas que eu considerei como vitais. E você pode sentir falta de alguma particularmente, mas também chama atenção de que uma virtude às vezes puxa a outra. Por exemplo, no respeito está muito presente a empatia. As virtudes vão se puxando, elas vão se interligando por uma questão de necessidade. Então, nós vamos falar especificamente a respeito da diversidade, abertura, afeto e respeito. Essas 4 virtudes, como elas contribuem para uma boa convivência, não só com outro ser humano, mas também com o mundo à nossa volta. Porque essa convivência também é extremamente necessária. Muitas vezes, muito egocêntricos como humanidade, pensamos que conviver bem é só entre seres humanos. Isso já seria excepcional. Mas também temos que conviver com a natureza como um todo, com o planeta, com tudo que está à nossa volta. Isso também faz parte de uma boa convivência. Então, essas 4 virtudes, elas são de grande utilidade para que nós possamos conviver bem. Então, começaremos falando sobre o respeito. Recentemente tratei bastante sobre essa virtude, mas recapitulando algumas coisas fundamentais, respeito vem de respitere, olhar mais uma vez, saber ver, olhar com atenção. Tá? Respeito tem a ver com considerar, dar atenção, dar uma consideração especial a algo ou alguém, ou seja, deter o meu estresse, a minha correria para ver algo, deter um pouco o meu pensamento para perceber, para sentir algo. Portanto, o respeito está extremamente ligado a uma outra virtude também importante, porque só se paramos e damos esse foco às coisas, podemos desenvolver com elas empatia. E a empatia é um aspecto, então, que podemos considerar dentro do respeito. Então, eu me detenho e te vejo. Eu contava para vocês de uma ocasião em que eu não tinha nenhuma moedinha para dar para um menino que guardava o carro no estacionamento. Eu olhei bem para ele e falei, filho, hoje a tia não tem. E ele saiu tão serelepe que eu tive a impressão de que a maneira como eu o tratei, olhando para ele e considerando a existência dele por 1 minuto ou 2, talvez tivesse sido mais interessante para ele do que a tal moedinha. Porque provavelmente não está acostumado a ser tratado dessa maneira. Nós não damos atenção uns aos outros. Não é só para quem guarda o nosso carro no estacionamento. Às vezes, dentro da nossa casa, estamos falando uns com os outros, olhando para outra coisa, olhando para o celular, vendo, repassando a rotina do dia. Nós não damos uma atenção qualificada uns aos outros. E o respeito tem a ver com isso. Eu te respeito quando eu te vejo. Eu te respeito quando eu me detenho e me coloco a perceber você. E isso vai gerar, então, a empatia. Empatia, como aquilo que já falamos, que é a capacidade de ver as pessoas através do marco psicológico delas, capacidade de se colocar no mundo em que elas estão. E quando nós entendemos o mundo do outro, podemos ajudá-lo a partir desse ponto onde ele está. Quando não entendemos o mundo do outro, queremos forçá-lo segundo parâmetros que são do nosso mundo, segundo valores que são nossos, pessoais, segundo coisas que ele não entende. Talvez ele entenda muito mais outras coisas do que eu, mas não coincidimos nos mesmos pontos de maturidade. Os seres humanos dificilmente coincidem em tudo. Então ele tem um contexto, tem um mundo, com a sua visão de mundo, com a sua formação, com tudo que ele percebe como correto, como justo, como bom e também como difícil, como impossível, como intransponível. Ao entender esse mundo, podemos ajudá-lo a dar mais um passo. Ao entender esse mundo, podemos levá-lo adiante. Sem entrar no contexto do outro, dificilmente podemos ajudar a alguém. Não sei se já aconteceu com vocês de, por exemplo, estar diante de uma pessoa que tem pouco tempo de vida. E essa pessoa tem uma orientação religiosa que não coincide com a sua em absolutamente nada.
ou você está bastante distante daquelas crenças. Mas naquele momento, aquela pessoa com pouco tempo de vida, você não vai tentar convertê-lo a outra coisa. Você vai tentar ajudá-lo a partir dos elementos que ele tem, reforçando as crenças que ele tem, reforçando a visão de mundo que ele tem, porque já não é mais tempo para mudança nenhuma. Agora se necessita de confiança, de fé, de segurança, de paz. Não é mais momento para mudar de valores. Esse é um momento crítico que eu chamo a atenção, de sabermos desenvolver empatia. Mas era tão necessária como nesse momento em várias outras dificuldades na vida. Saber entrar dentro dos valores do outro e ajudá-lo a raciocinar a partir daquilo que ele está vendo, para que ele dê o próximo passo, para que ele vá além. Se não temos empatia, temos pouca possibilidade de ajudar uns aos outros. Ou seja, o respeito é aquele que você considera o outro digno de parar tudo para dar uma atenção qualificada a ele. Isso o respeito nos faz. E a empatia nos faz abrir mão de todas as conjunturas do nosso mundo, que estamos viciados em achar que são as únicas verdadeiras, para entrar no mundo do outro e raciocinar a partir dos parâmetros que ele tem e ajudá-lo a dar o próximo passo. Então, o elemento fundamental na convivência. Né? E gera troca. É muito interessante porque a empatia, você não só ensina o outro, como você também aprende. Muito da conjuntura de mundo dele pode estar mais correto do que a sua. Muito da conjuntura de mundo dele pode te ajudar a ver mais amplo. Então você doa aquilo que você está vendo e recebe algo de volta. Não é simplesmente uma relação desigual onde eu dou alguma coisa e não recebo nada. Não, são relações horizontais onde eu dou alguma coisa e também tenho muito a aprender. E através da empatia, então, fazemos uma troca e ambos crescemos. É um elemento fundamental por uma convivência sadia. Temos que praticar, temos que aprender. E para isso, mais uma vez, vamos falar sobre isso várias vezes na palestra, temos que parar de achar que nós somos donos da verdade. Ou seja, a maneira como eu vejo o mundo é única e absoluta. Tudo o que eu penso está certo. Então eu não tenho que entender o mundo do outro. Eu tenho que forçar o meu mundo dentro do dele. Isso nunca vai funcionar. E isso definitivamente não é verdadeiro. Aponte-me um ser humano nesse mundo cujos valores, cujo mundo, todas as considerações sobre a vida sejam 100% certas. E eu vou te apontar um ser que provavelmente não é desse mundo. Porque quem está aqui tem acertos e erros, tem coisas a ensinar e tem coisas a aprender. Então esse é um elemento fundamental a ser considerado. Em relação a isso, eu trouxe para vocês um trecho de uma música que eu acho bastante bonita, uma música de Chico Buarque, chamada Meu Namorado. Tem um trecho dessa música, vejam que interessante. Diz exatamente o que a empatia está propondo. Vejo o meu bem com seus olhos, e é com meus olhos que meu bem me vê. Ou seja, eu vejo o meu bem através dos olhos dele, e é através dos meus olhos que o meu bem me vê. Ou seja, através do amor, o homem se preocupa em tomar a visão do outro para vê-lo a partir da sua visão e assim entendê-lo. Esse trechinho dessa música, dessa melodia tão bela, esse trechinho da letra, ele é muito elucidativo do que vem a ser a empatia. Passando adiante, vamos falar sobre a diversidade. Eu trouxe para vocês aqui duas imagens, uma criação de Adão de Michelangelo com as suas cores originais, colorida de uma maneira muito bonita, muito especial. E do outro lado, a criação de Adão de Michelangelo apenas em tons de azul, tudo azul. É óbvio que nós reconhecemos a beleza das formas, a criatividade e a inventividade da composição do quadro, porém a beleza se vai em grande parte, quase que totalmente. E essas duas imagens eu coloquei para que vocês percebessem esse segredo da vida. A beleza se produz na harmonia dos diferentes. Se tivéssemos tudo igual no mundo, não haveria beleza. Apenas uma nota musical, não teríamos nenhuma bela melodia. Apenas uma cor, não teríamos nenhum belo quadro, nenhuma bela paisagem. Nada seria belo no mundo se não houvesse a harmonia dos diferentes. Isso é um segredo da natureza. É assim que ela produz a beleza. Essa beleza que é tão essencial para elevar a nossa consciência e nos levar mais adiante. A diversidade, então, nós percebemos a partir dessa observação que ela enriquece o todo.
O todo toma matizes que a gente não poderia imaginar se fosse tudo igual. Ela é uma lei da natureza. Quando observamos uma árvore, parece que é uma massa indistinta. Mas se você arrancar duas folhas, você não encontrará duas folhas idênticas. Tudo que você olha à sua volta é uma combinação, uma harmonização dos diferentes. E essas diferenças enriquecem sobremaneira o todo. Mas também enriquece a parte. A diversidade enriquece o todo e enriquece também as partes. Porque cada um, como falamos ainda há pouco na empatia, ao aprender do diferente, enriquece o seu ponto de vista. Quando eu me harmonizo com o diferente, eu aprendo um modo diferente de ver a vida, que me enriquece, me dá um panorama, um campo de consciência mais amplo. Disso se trata, não esqueçam. Viemos ao mundo para elevar a nossa consciência, para ver de maneira mais ampla e mais elevada a vida. A combinação inteligente das diferenças faz com que as qualidades de um ajudem a desenvolver as qualidades do outro. E os defeitos de um possam ser corrigidos pelo outro e vice-versa, porque não coincidimos em qualidades e defeitos. Então nos ajudamos em ambas as coisas, para corrigir uns aos outros e para ensinar uns aos outros. Portanto, a diversidade enriquece o todo e também enriquece cada parte que compõe esse grande quebra-cabeça. Nós temos que ter um espírito de aprendiz, como falamos ainda há pouco. O espírito de aprendiz é fundamental para a convivência em geral. Não se sentir dono da verdade. Da mesma maneira que falamos sobre isso na empatia, isso aqui é igualmente necessário. A diversidade, quando achamos que somos donos da verdade, a diversidade nos incomoda, porque sou eu certo e um monte de gente errada, porque todo aquele que é diferente de mim está necessariamente errado. Ou seja, ou você está comigo ou está contra mim. Você não admite diferenças porque acha que o seu ponto de vista é perfeito. Já dizia Sócrates, segundo se conta, que se uma pessoa fala eu encontrei a verdade, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que ela realmente tenha encontrado e é um sábio, que nem era mais para estar no mundo. A segunda possibilidade é que ela não saiba nem o que é a verdade, é um ignorante. Em nenhum dos dois casos ele serve para filósofo, que é aquele que ama a sabedoria e está buscando, tem ânimo de aperfeiçoamento dia após dia. Então, muito cuidado com isso, não somos donos da verdade. E com essa consideração, podemos conviver muito bem com a diversidade, com o espírito de aprendiz, de considerar que o novo sempre nos traz algo diferente. Eu sou professora há muitos anos e ao longo dessas décadas que sou professora, eu acho muito interessante que quando um aluno dentro de sala de aula, não por querer provocar ou por querer se mostrar, mas com honestidade, quando ele traz um ponto de vista diferente, ali começa a enriquecer a aula com um matiz totalmente diferente. Porque talvez eu não lembrasse de exemplificar a partir daquele ponto de vista que ele me trouxe. A aula toma um outro matiz quando alguém de boa vontade, sem querer provocar ou se exibir, mas de boa vontade, traz um ponto de vista diferente. Aquilo vai dar novos matizes, novos ângulos por onde a gente pode ver aquele mesmo fato que estamos examinando. E com certeza enriquece a aula. É assim que funciona. Quem quer crescer, ama a diversidade. Quem acha que já cresceu tudo o que tinha para crescer, rejeita a diversidade. E esse segundo ponto de vista é um ponto de vista falso por definição. Outro elemento que é importante, combater o comodismo. Porque o comodismo é o que nos faz também não querer mudar o nosso ponto de vista. Nós não queremos mudar o nosso ponto de vista por duas questões, ou porque achamos que ele é perfeito, ou porque somos acomodados demais e não queremos mexer em nada. Então imagine que você está no seu trabalho, tem uma maneira de fazer as coisas que você faz aquilo há anos, e ali repetitivo você já tem tudo aquilo decorado, não tem muito trabalho em executar a sua rotina. Aí entra uma pessoa diferente, com outros pontos de vista, com uma outra postura diante da vida. Isso vai te dar um trabalho tremendo, porque você vai ter que atualizar essa forma de fazer as coisas a partir do novo ponto de vista que essa pessoa traz. Então eu rejeito a diversidade também por comodismo. Não só por me sentir dono da verdade, mas também porque eu não quero saber da verdade. Eu quero apenas continuar fazendo as coisas do jeito que eu faço. Eu não quero incômodos, eu não quero mudar. Que é uma das piores coisas que pode acontecer com um ser humano. Considerando que nenhum de nós chegou ao ápice da condição humana, todos nós viemos aqui para crescer,
A vida é simplesmente uma trajetória que vai da ignorância até a sabedoria. Nós viemos aqui para crescer. Não querer mudar em nada é extremamente negativo. Significa que você estacionou no meio da estrada, talvez nem no meio, talvez lá no comecinho. Com muita coisa ainda para caminhar, você resolveu estacionar e não quer ver mais nada. É impressionante, é como se alguém estivesse no meio de um parque maravilhoso e se fechasse numa cabine, talvez no toalete, e ficasse trancado ali dentro, e achasse que já viu o suficiente e não quer ver mais nada. Então, também o comodismo é um fator que nos faz rejeitar a diversidade. Outro elemento que também dificulta demais a diversidade é o personalismo e a competitividade. Ou seja, se há diferentes pontos de vista, eu quero que o meu prevaleça. Não importa se ele é mais verdadeiro ou menos verdadeiro, mas ele é meu e eu quero prevalecer. Eu quero chegar em primeiro lugar. Portanto, se há gente que pensa diferente de mim, essas pessoas são minhas inimigas. Por quê? Porque eu quero que o meu ponto de vista prevaleça. É um pouco diferente daquele que se acha dono da verdade. Porque quem se acha dono da verdade, pelo menos quer que a verdade prevaleça. O vaidoso sabe que ele não tem a verdade, que ele tem uma versão do mesmo nível que todas as outras, mas ele quer que a sua versão prevaleça porque ele quer destacar a sua personalidade. Ele é extremamente competitivo, ele não admite compor pontos de vista para que um grupo cresça junto. Ele não está acostumado a vencer junto. Muitas vezes nas minhas palestras tenho falado isso para vocês, que nós temos uma ideia de sucesso sobre os demais, ganhar sobre, não ganhar junto. Ele não está preparado para ganhar junto com a equipe, ele quer ganhar sozinho, sobre todos os demais. Ou seja, para que a vitória dele tenha gosto, tem que haver vários fracassados, porque assim ele se sente especial. Então, esse competitivo sempre vai estar olhando de viés para qualquer diferença, para qualquer diversidade, porque ele quer provar a alguém, não a si próprio, porque ele sabe que o seu ponto de vista não é o melhor, e nem interessa para ele saber qual é o melhor, mas ele quer provar para alguém que avalia o processo de que o ponto de vista dele é o melhor, porque ele quer se destacar. Ele quer chegar em primeiro lugar. E não importa para ele verdade. Ele talvez nem acredite que a verdade existe. Ele quer simplesmente destacar a sua personalidade. Uma coisa que a gente não pode deixar de constatar é que a rejeição à diversidade, ela traz uma grande dose de crueldade. É pesado. É como aquilo que dizem os hindus, é um péssimo karma. Porque rejeitar a diversidade significa que você vai julgar alguém de berço. Quer julgá-lo como inferior, quer julgá-lo como superior. No caso de julgá-lo como inferior, quando ele ainda não esboçou um único ato, é ainda uma criança recém-nascida, ele já é inferior por alguma característica, isso é uma tremenda crueldade. Como julgá-lo superior por alguma característica é uma tremenda injustiça. Portanto, é negativo tanto para aqueles que você privilegia, quanto para aqueles que você discrimina. Em última instância, não saber conviver com a diversidade carrega em si uma grande dose de crueldade, ou seja, algo que contamina tremendamente a nossa alma, que nos envenena, porque a crueldade é um veneno para a alma humana, uma vez que nos realizamos no bem, na benevolência, na ideia do bem, na bondade. Então, é um defeito perigoso, complicado, que temos que ter muito cuidado com ele. Admitir ser cruéis com determinados seres humanos, quando temos perfeitas condições de saber que estamos sendo cruéis, é uma deformação de caráter grave e às vezes difícil de reverter. Outro elemento importante, a abertura. Abertura é uma virtude que pode parecer estranha. O que é abertura? Abertura é estar aberto para o novo. Estar aberto para o novo exige de você ânimo de aprendiz, curiosidade. Estar aberto para o novo é receptividade, não apenas ao outro que traz algo de novo, mas à vida que traz algo de novo. Isso tem a ver também com a convivência com a natureza, com a vida, da maneira como falei para vocês no início. Ou seja, a abertura exige ânimo de aprendiz, curiosidade, querer saber o que está vindo por aí. É aquela pessoa que tem ânsia de crescimento. Ela quer empurrar as suas trincheiras mais adiante. Ela não aceita morrer do mesmo tamanho que ela nasceu. Ela quer ser fator de soma, ela quer sair daqui maior do que entrou, quer fazer diferença.
Essa pessoa, ela é aberta, ela é flexível, ela é adaptável. E essa é uma das virtudes que mais necessitamos no mundo atual. É um mundo onde o fluxo de informações é crescente e numa velocidade também crescente. Ser adaptável é algo que hoje é extremamente valorizado, por exemplo, dentro do mercado de trabalho. Não se adaptar aos defeitos, aos vícios, mas se adaptar às novas necessidades para continuar crescendo. Não vamos nos adaptar àquilo que é sombrio, que é ruim. Não se trata disso, mas nos adaptar às novas necessidades para continuarmos crescendo. Então, a pessoa que tem abertura, ela flui junto com a vida. Ela tem essa capacidade de aceitar as novas propostas que a vida traz, que o outro ser humano traz, e a partir disso ir expandindo o seu ponto de vista. Ela não se fecha diante do novo. Ela não se fecha diante daquilo, como falamos lá atrás no comodismo, que vai quebrar a sua rotina. Ela tem uma curiosidade vital de saber o que as coisas são, de chegar mais próximo da verdade. Portanto, ela está muito aberta e muito flexível diante de tudo aquilo que é proposto como novidade. Ainda que a vida proponha alguma coisa que talvez não seja muito agradável, mas ela tem uma confiança na vida, a pessoa aberta. Necessariamente tem uma confiança na vida, no sentido de que ela acredita que tudo aquilo que a vida traz pode ensinar alguma coisa de positivo, de bom, que vai fazê-la crescer. Ela não considera que exista no mundo manifestado nenhum absoluto. As coisas são relativas. Portanto, algo que me parece mal necessariamente tem uma faceta boa. Algo que me parece desagradável necessariamente tem uma faceta que me faz crescer. Então, ela considera o novo com essa curiosidade vital de quem sabe que o novo que a vida apresenta vai sempre nos trazer oportunidades de expansão. O novo que o outro me traz vai sempre me oferecer uma oportunidade de examinar alternativas diferentes. Não que necessariamente eu vá aceitá-las, mas vou conhecê-las, vou saber do que se trata. E a minha consciência se expande, tanto quanto eu admito o novo, quando eu rejeito o novo, quando ele não é cabível, quando ele não é pertinente. Tanto aceitando quanto rejeitando, a minha consciência se expande. São novas realidades com as quais eu tomei contato. Outra coisa que é muito importante em relação à questão da abertura é ter uma identidade que seja flexível. Tem pessoas, e não são poucas, que dizem que para sentir segurança, para se sentirem seguras, elas têm que sentir um chão firme sob os pés. É complicado isso, porque o mundo é fluxo. O mundo é eternamente fluxo. E o próprio homem é fluxo. Ele não pode ficar freado com um grau de consciência idêntico a vida inteira. Isso não é natural, não é próprio da natureza humana. Buckminster Fuller, que foi um grande inventor norte-americano, ele dizia que o homem é um fluxo, é um processo que percorre as balizas da vida, vai fluindo pelas balizas da vida. O homem é um fluxo, é um processo. Portanto, a nossa segurança não pode ser um chão firme sobre os nossos pés. A nossa segurança não pode estar no estatismo, a nossa segurança está no movimento. O filósofo é assim. Filosofos significa o quê? Amor à sabedoria. O filósofo se sente seguro quando ele está correndo atrás da sabedoria. E esse fluxo, esse movimento, dá a ele a sensação de segurança, de que está fazendo aquilo que lhe compete no mundo. Portanto, cuidado com esse tipo de segurança que exige que estejamos enterrados no chão, fincados no chão. É uma segurança mórbida que não nos deixa crescer. Aprenda a estar seguro no fluxo, no movimento, seguindo o fluxo da vida. E além do mais, não podemos deixar de dizer que uma pessoa que tem abertura é tremendamente criativa, porque ela é capaz de pegar aquilo de novo que a vida trouxe e criar algo que é um aperfeiçoamento de tudo que havia até então. É como se fosse uma boa cozinheira, que ela cozinha muito bem com os ingredientes que ela tem, com os temperos que ela tem. De repente você fez uma viagem ao exterior e traz para ela um tempero exótico. Ela vai provar aquilo ali, vai ver com que combina e vai criar um prato ainda mais delicioso do que tudo aquilo que ela tinha criado até então. Se ela tem realmente amor à arte da culinária e tem vontade de criar coisas cada vez melhores, ela não rejeita o novo, ela está aberta para novas possibilidades. Isso vai fazer com que ela crie coisas ainda melhores. Ou seja, a pessoa que tem abertura é uma pessoa criativa. O conservador não costuma ser criativo. É lógico que temos que ter uma dose de conservação de coisas essenciais,
mas temos que ter uma dose também de avanço, de expansão em direção a cada vez mais ampliar e elevar a nossa consciência, que é o sentido último da vida. E por último, vamos falar de afeto. Por que o afeto é tão importante? Isso é quase óbvio, né? As relações afetivas que estabelecemos com o mundo, porque elas são tão importantes para a convivência. Primeiro, temos que considerar que expressar a afetividade em todos os lugares onde estamos, criar laços afetivos não só com as pessoas, com as coisas, com os objetos. Criar laços é fundamental. É interessante como às vezes usamos um objeto, somos predadores hoje. Usamos um objeto tão mal que ele dura metade do que seria a sua durabilidade normal. Desprezo pelas coisas que nos servem. Desprezo por aquelas coisas que estão ali compondo o nosso mundo e que participaram da nossa vida por um tempo. É um nível de indiferença, um nível de egoísmo terrível. Nós teríamos que ser capazes, eu proponho a vocês esse exercício, um dia saírem de casa procurando criar laços afetivos com tudo à sua volta, com aquele caminho que você faz até o trabalho, com aquelas pessoas que estão ali se movimentando da melhor maneira possível, indo para o seu ganha-pão, levando os seus filhos no colégio, vivendo a sua rotina de vida. A afetividade com aquele local onde você estaciona, que é o local onde você pode deixar seguro o seu automóvel, a afetividade com as pessoas que transitam com você até aquele lugar, a todos os objetos que te servem no lugar de trabalho, seu material de trabalho, suas ferramentas e também, obviamente, a todas as pessoas que cruzam com você no caminho. Criar laços afetivos faz com que as nossas relações sejam muito mais suaves, que sejamos muito mais cuidadosos, que sejamos muito mais prudentes no sentido de dar a cada um aquilo que lhe corresponde, que é a justiça, segundo Platão, ou seja, tratar as coisas da melhor maneira possível. É claro que criar laços de afetividade não vai fazer com que a gente deixe de ter prudência e compreensão. A prudência e a compreensão são ferramentas dos laços de afetividade. Por quê? Ao estabelecer um laço de afetividade com uma pessoa, eu vou, se não a conheço bem ainda, ter um grau de prudência e um grau de busca de conhecimento, de observação, para ver até onde eu posso aprofundar esses laços de afetividade, até onde pode se criar uma relação de confiança mútua. Portanto, essas condições da prudência e da observação não excluem os laços de afetividade, nem são prévios a ela. Se eu for procurar primeiro ser prudente e examinar as coisas para depois entregar o meu coração, talvez eu nunca ache que nada nem ninguém é digno, quando na verdade estamos num mundo em que tudo e todas as coisas são dignas, porque todos somos partes da unidade, sem exceção. Não dá para ser ou eu ou aquilo. É eu, aquilo, aquele, todas as coisas, todos ao mesmo tempo, dentro da unidade. Então, quando nós criamos um laço de afetividade, temos muito mais possibilidade de compreender as coisas em profundidade. Você percebe quando você é tratado com afetividade, que você abre o seu coração e se mostra para o outro. É assim, todas as coisas quando são tratadas com afetividade, abrem o seu coração e se mostram. E aí sim a compreensão se faz muito mais profunda, a observação se faz muito mais eficaz e a prudência pode ser exercida da melhor maneira possível. Então não espere, primeiro eu vou observar para depois criar laços afetivos. Não, primeiro eu crio laços afetivos. Depois eu vou observar em que bases esses laços afetivos vão ter que ser estabelecidos. Que nível de confiança, que nível de tratamento, que nível de... Todos os elementos próprios da convivência vão ter que se estabelecer para beneficiar essa pessoa, esse objeto, essa circunstância. Mas em primeiro lugar eu abro o meu coração. É uma frase que muito constantemente tenho usado com vocês, que é a frase de um pensador oriental, Nilakanta Srihan. Você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca dele. E assim você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Deixar cada degrau que você subiu na vida com o carimbo do seu coração. Eu passei por aqui de coração aberto. Criar laços afetivos é fundamental para que possamos estar uns com os outros, considerando todas as necessidades que já falamos antes. Respeito, diversidade, empatia, tudo o que falamos antes, abertura. Né? Então é um elemento importante a ser considerado. Temos que aprender a sentir a vida e não apenas racionalizá-la.
Eu olho para a minha janela de manhã, está sol, está nublado, o dia hoje vai ser quente, vai ser frio, hoje os transportes que eu vou tomar vão ser mais lentos ou vão ser mais rápidos, o trânsito vai estar mais fluido ou menos fluido. Isso é uma variação técnica da vida, sem nenhuma afetividade. Nós temos que aprender a ter uma relação afetiva com a vida para entendê-la mais profundamente, para nos unirmos de coração com ela, porque daí vem também muito conhecimento. Muito conhecimento não vem apenas pela mente, muito conhecimento vem pelo coração. Quando sentimos a vida, abrimos a nossa janela e dizemos: obrigada por mais um dia. Que coisa excepcional, complexa e bela que é a vida. Como é bom estar junto com ela. Como é bom ter essa oportunidade de saboreá-la mais uma vez. Como é bom que se abra mais uma oportunidade. E o teu coração se sentir num estado de graça, porque mais uma vez você vai caminhar ao lado da vida. E ela tem muito a te ensinar, ela tem muito a te mostrar. Então você vai com ânimo de aprendiz, você vai com afetividade para uma oportunidade que está sendo dada. Não deixe para valorizar a vida só quando ela for escassa. Valorize a vida enquanto ela ainda te parece abundante. Nunca é tanto assim, né? Mas enquanto ela te parece abundante. Sinta a vida, tenha uma relação afetiva com ela. Não apenas racionalize a vida. Isso te freia em muito do aprendizado. Nós podemos dizer que grande parte, se não a maioria do nosso aprendizado acerca das pessoas, das coisas à nossa volta, da natureza como um todo, são feitos através do coração mais do que através da mente. Portanto, ficamos técnicos, fechados e bitolados quando apenas racionalizamos as coisas, quando não criamos laços afetivos com as coisas. Como já falamos, o afeto abre portas, porque quando tratamos as coisas com afeto, elas se abrem e mostram o seu coração, e também gera compaixão, que é uma das coisas mais requintadas que temos. Um dia ainda farei uma palestra apenas sobre a compaixão. Compaixão não é pena, não é você sentir algo como inferior. Compaixão é você perceber a profundidade da dor do outro, ainda que aparentemente ele pareça muito bem, e ter empatia com essa dor, e tentar de alguma maneira entendê-la para minimizá-la. Eu também tenho as minhas dores, eu não me sinto superior a ele, eu simplesmente sinto que a minha realização passa por tentar minimizar a dor de todos que estão à minha volta. E para isso eu quero entender um pouco das dores do mundo. Eu quero entendê-las e tentar ajudar a apaziguá-las. Aí é um sentimento genuíno de doação, de entrega. Compaixão verdadeira é pura entrega. Eu me entrego ao mundo para tentar melhorá-lo, para tentar apaziguar as suas dores, para tentar trazer um pouco mais de harmonia, porque eu devo isso ao mundo, já que ele me deu tudo. Eu devo isso à vida, já que ela me deu tudo. Portanto, nós percebemos que laços afetivos são fundamentais para gerar essa fonte inesgotável de energia que é a entrega, que é a compaixão. E só assim realmente beneficiamos o mundo. O afeto compromete, e às vezes temos medo disso e não queremos criar laços afetivos porque não queremos nos comprometer com nada. Muito parecido com aquele comodismo que vimos ainda há pouco. Lembrem da raposa do Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E realmente, quando criamos laços afetivos, temos um nível de responsabilidade pelas coisas que estão ligadas a nós. E esse nível de responsabilidade nos faz crescer. Como me comprometi, eu tenho que ser digno desse compromisso. Tenho que ser digno de honrá-lo e, portanto, eu cresço. Se eu não me comprometo com nada, o tamanho que eu tenho está bom. Mas se eu me comprometo, eu tenho agora que crescer para poder dar conta de honrar todos os meus laços afetivos. Quanto mais seres cabem no meu coração, maior terá que ser o meu coração para acomodá-los com todo o conforto que eles merecem. Portanto, o meu coração vai expandir se eu crio laços afetivos. Se eu não crio, ele fica pequenininho, medíocre, voltado sobre coisas pessoais e nada mais. Portanto, é fundamental como essa relação afetiva com o mundo te faz expandir, te faz crescer, te faz tornar-se mais responsável, tomar as rédeas da vida na mão, ter iniciativa, ter vontade de ser melhor do que você era ontem. E isso é fundamental. E é o primeiro passo, criar laços afetivos é o primeiro passo para termos uniões profundas. Eu estabeleci um laço, é uma ponte através da qual essa união pode se aprofundar cada vez mais.
Laços profundos são das melhores coisas que a gente constrói ao longo de uma vida. Quando estivermos diante da morte, que formos pensar nas coisas que foram válidas, que não são tantas assim, vamos lembrar desse momento que estivemos coração com coração com alguém, a ponto de ter uma amizade profunda, um amor profundo, onde ali houve troca daquilo que cada um tinha de melhor e ajuda naquilo que cada um tinha de dificuldade. Esse laço que nos aproxima tão intimamente, coração com coração, é chamado de concórdia. Concórdia é exatamente coração com coração. São laços afetivos tão bem construídos que a gente tem a sensação de que nem a morte é capaz de roubá-los de nós. E isso é fundamental para o nosso crescimento. Isso é uma das coisas reais que construímos na vida. Se você parar para pensar as coisas reais que construímos na vida, os valores que adquirimos, o quanto beneficiamos o mundo, quantas relações verdadeiras podemos estabelecer. São poucas coisas, não são tantas assim, mas são as fundamentais, as que valerão a pena no momento decisivo. Quando caírem todas as alienações por diante da morte, todas as alienações vão por terra, nós vamos perceber que essas são as poucas coisas que realmente valeram. Portanto, enriqueça-se de coisas de verdadeiro valor. Criar laços afetivos, ter afetividade, vai te criar laços profundos, concórdia, uniões reais, que nada nem ninguém pode romper. E por fim, nós podemos dizer, em relação a tudo isso, que essas virtudes que falamos são ferramentas que nós utilizamos para cada vez mais chegarmos à condição humana plena, para chegarmos à raiz de toda a verdadeira paz e de toda a verdadeira felicidade. Ou seja, a condição humana plena vai sendo construída, esculpida por nós, como existe naquela imagem do self-made man, né? O homem construindo a si próprio. Ainda estamos por ser seres humanos plenos, ainda estamos por completarmos, para conquistarmos a dignidade que a condição humana exige. Portanto, isso exige construção. E as virtudes são as ferramentas que nos ajudam nessa construção. Sem as virtudes não teremos como chegar ao nosso ponto de chegada, ao nosso ideal, que é a condição humana plena, que é justo e digno que todos nós aspiremos por ela. Que sejamos dignos daquilo que a natureza confiou em nós e achou que poderíamos fazer, que é a construção de nós mesmos como seres humanos de verdade. Portanto, não deixe de conquistar e exercitar essas ferramentas, que são as virtudes. E é isso que eu teria como um pequeno bate-papo para bater com vocês hoje. Peço que reflitam a respeito de cada uma dessas coisas e vejam como essas e outras virtudes são sensacionais no nosso processo de autotransformação, de decantação daquilo que temos de melhor, excluindo todas as coisas que só poluem, só contaminam, só nos dão peso e nos prendem à terra. Muito obrigada a vocês e um grande abraço.